que a sociedade paga como contribuinte de impostos. Né? Então, é uma equação matemática. Você tirou daqui, alguém está pagando a conta do lado de cá. Olá, eu estou aqui na Universidade de Pequim, na China, com o Britaldo Soares, presidente do Conselho da AES Eletropaulo. Você também pode acompanhar o Brasil nas redes sociais, canal Brasil, @canal Brasil, no Facebook e no Instagram. Britaldo, obrigado por nos receber aqui hoje. Prazer é meu. Uma primeira pergunta que tem muito a ver com o atual momento, os anúncios recentes feitos pelo governo brasileiro, que anunciou um ambicioso projeto de concessões e até mesmo privatizações, incluindo a Eletrobras. Você acredita que haverá interesse internacional, inclusive? Quais seriam os principais interessados? Talvez os próprios chineses, já que aqui estamos? Olha, eu acredito sim que haverá interesse, porque há uma série de ativos muito bons envolvidos. Se você pegar o programa todo anunciado, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, chama atenção. A própria Eletrobras tem um conjunto de ativos e vamos colocar que a Eletrobras é a principal geradora de energia brasileira pelas suas subsidiárias todas e deixa sem citar lá a questão das distribuidoras de energia que ela tem também. Então, a minha crença é que, bem modelado e se preocupando em trabalhar bem toda a parte regulatória, segurança jurídica do processo, você sem dúvida vai ter bastante interesse. Eu acho que essa questão de segurança regulatória, marca institucional no Brasil, a estabilidade que a gente precisa ter, independentemente do governo que esteja no momento no Brasil ou nos vários momentos, isso sem dúvida atrairá os investidores. No caso específico de Eletrobras, obviamente existem fatores que talvez vão além das características dos ativos das geradoras, de transmissora, de distribuidora, da qualidade dos ativos em si, né? Vocês têm questões regionais, questões políticas regionais, etc., que eu acho que aí precisa ser muito bem trabalhado. É um grande desafio. Do meu ponto de vista, é um projeto arrojado, necessário, né, para que você consiga colocar a Eletrobras num caminho virtuoso, né? Eu acho que a gente teve sérios impactos na empresa ao longo dos últimos anos por questões de renovações de concessões feitas atabalhadamente pela conhecida medida provisória 579, e que causou bastante dano, né, à sustentabilidade de longo prazo da empresa. Como também causou danos aos outros agentes no mercado de energia no Brasil, Quais foram os efeitos mais perversos no setor elétrico, as consequências da medida provisória 579? Olha, eu sendo muito objetivo, eu acho que o efeito mais perverso foi passar para a sociedade brasileira a sensação que ela podia pagar uma tarifa de energia mais barata, mas que isso não era sustentável. Então, na realidade, deu-se a sensação à sociedade que a energia se tornaria mais barata por uma medida, eu classifico como artificial e de certa irresponsabilidade fiscal, porque o Tesouro teve que despender recursos para sustentar a redução da tarifa de energia que foi proposta na época e aprovada na época, e depois a perda de valor de empresas como a própria Eletrobras e as empresas do setor de energia. A mensagem de instabilidade regulatória que foi passada. Sim.
né, por uma medida que foi tomada sem um processo de diálogo e de negociação adequado com os investidores do setor. Né. Eu acho que o dano econômico por trás ele tem várias facetas, mas ao final do dia ele se traduz em dano para a sociedade, para o consumidor brasileiro, para os investidores, num país que precisa de investimentos pesadíssimos em infraestrutura. Britaldo, então, a gente talvez não esteja incorrendo em algo que pode ser considerado imprudente, porque o anúncio da privatização da Eletrobras e concessões em vários níveis no setor elétrico e outros, não deveria ser precedido por uma mudança no marco regulatório? Ou seja, não deveríamos fazer um novo marco regulatório para o setor elétrico em geral, para depois... É possível fazer simultaneamente os dois processos, enquanto se muda o marco regulatório, se tornar atraente para investimentos nesse setor? Eu acho que a questão do marco regulatório e as medidas de correção e de ajuste e de melhoria já estão propostas, né? Você deve ter observado que houve uma audiência pública que acabou de ser encerrada com base em princípios estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia justamente para desatar os nós que têm impactado o setor elétrico brasileiro. Então, existe sim, a meu ver, esse desafio, porque várias das medidas que estão propostas, elas têm o seu tempo de implementação, algumas têm uma complexidade, e nós devemos tomar o cuidado de fazer esses ajustes de maneira estruturada e tempestiva, né? Não fazer nada atabalhoadamente, porque você corre o risco de provocar algum dano, mesmo que de maneira involuntária. Mesmo que a intenção tenha sido boa em determinado setor, é tão complexa essa área... A situação do setor ficou tão complexa do ponto de vista regulatório que deve-se ter o cuidado, sim. Agora, acho que a gente tem que diferenciar um pouco o cenário que nós estamos trabalhando hoje, né? Você hoje trabalha num cenário de diálogo entre governo através do Ministério de Minas e Energia, as agências reguladoras, né, e os agentes do setor, né, sejam os geradores, os distribuidores, as comercializadoras, as transmissoras, ou seja, no final do dia você tem toda a cadeia envolvida, as associações setoriais, as associações de consumidores, ou seja, através de audiência pública e através de contato direto, seja com o Ministério, com a agência reguladora, você tem esse diálogo, coisa que num passado recente não existia. Então, acho que essa é uma virtude que é fundamental para fazer com que as coisas deem certo. Tem os seus desafios, concordo com você, complexidade, tempo de implementação e uma preocupação de que essa implementação seja protegida do nosso futuro processo eleitoral, para que não haja reversão de expectativas ou reversões atabalhoadas de medidas. Nós temos que pensar que os setores de infraestrutura têm que ter um projeto e uma estratégia de longo prazo para o país, independentemente dos governos que vão passar com as suas cores, com as suas tonalidades, mas como objetivo do país, que o principal objetivo do setor, por exemplo, de energia, deve ser energia a preços compatíveis, segura e sustentável, para contribuir para o desenvolvimento da sociedade e da economia do país. Na área da infraestrutura fica mais clara aquela ideia de que, por serem investimentos que necessariamente devem criar estruturas de longo prazo, é aquela questão, é de Estado e não de governo, quando você pensa de Estado em e não infraestrutura. de governo. Certo, por isso tem que ter uma segurança. No atual quadro fiscal do governo federal brasileiro, grave quadro, as parcerias com empresas privadas, as privatizações é simplesmente inevitável nesse momento, para um país sedento de infraestrutura como é o Brasil. Eu vou até talvez sair um pouco desse ponto e ir para um ponto talvez um pouco mais fundamental. O que o Estado brasileiro aonde ele deveria
concentrar os seus esforços. Educação, saúde, segurança e um marco institucional e regulatório, ou seja, se preocupar com aquilo que é o essencial para a sociedade brasileira. Eu acho um desafio o Estado brasileiro querer estar presente, mesmo pelas razões históricas, em certos setores de infraestrutura. Eu acho que, no geral, o Estado deve ter um papel de promoção do desenvolvimento, mas incentivando os setores privados, pela disponibilidade de capital, a promover esse desenvolvimento. Existem, às vezes, questões estruturais em regiões cuja economicidade precisa de apoio do Estado, sim, mas eu acho que isso são questões localizadas a serem tratadas. Eu acho que o Estado deveria se concentrar no que é básico para a sociedade, até porque nós temos um desafio que vai além da questão da infraestrutura, que é preparar a economia brasileira para as mudanças extremamente rápidas que nós estamos assistindo em questões de tecnologia, digitalização, revolução industrial, indústria 4.0, robotização, ou seja, a sociedade brasileira precisa ser trabalhada do ponto de vista de educação fundamental para que os brasileiros possam fazer essa transição para uma economia que está em constante transformação e muito rápida. Eu acho que essa questão vai além das questões de infraestrutura. Falando mais detidamente sobre essa complexidade que envolve a privatização, especificamente da Eletrobras, no caso de um país de tamanho continental, cuja principal matriz energética é de fonte hídrica, isso torna mais desafiador você se tornar mais atraente para empresas que vêm de fora para fazer um investimento, pelas particularidades do... Eu acho que a complexidade é na implementação do projeto. A atratividade, ela está voltada, ela está focada nas questões da qualidade dos ativos envolvidos, né? Você tem bons ativos na empresa, e nas questões de estabilidade regulatória e institucional. Acho que isso é o fundamental. As questões regionais, políticas, esses aspectos vão ter que ser trabalhados no processo pelo atual governo para viabilizar o projeto. Se essas condições não forem trabalhadas, aí você vai ter dificuldade em concluir o processo de privatização em si, da forma que ele seja feito. E há como proteger, ter mecanismos de proteção também, caso se pense em participação excessiva de investidores estrangeiros, etc. Acho que existem muitos aspectos a serem trabalhados. Eu acho que tem uma coisa a ser considerada, porque logo após o anúncio, eu li algumas notícias de jornal onde a discussão veio para o campo de que vamos ter aumento de tarifa se fizer a descotização, que é a reversão da medida provisória 579, acabando com as cotas de energia, e isso vamos ter aumento de tarifa para a população brasileira e tal. O ponto que eu coloco é o seguinte: com todos os impactos econômicos que nós tivemos decorrente das medidas similares à medida provisória 579, e com aquela falsa sensação de que o brasileiro iria passar a pagar uma tarifa mais baixa, será que o brasileiro, será que nós, como brasileiros, não estamos pagando, na hora que você pegar a tarifa de energia e toda a questão fiscal envolvida, nós já estamos pagando o custo da conta toda, porque ou você paga pela tarifa de energia, ou você paga como contribuinte, a sociedade paga como contribuinte de impostos. Sim. Né? Então, é uma equação matemática. Você tirou daqui, alguém está pagando a conta do lado de cá. Né? E, no fundo, quem
pagou, quem está pagando a conta é a sociedade brasileira. Então, eu acho que do ponto de vista do processo da privatização da Eletrobras, ele também tem que tomar cuidado com esses falsos argumentos que às vezes vão, isso é em benefício do consumidor, não pode fazer. Vamos fazer a conta adequadamente, porque as atrapalhadas regulatórias que nós vivemos no passado recente, talvez em termos de custo efetivo para o consumidor, seja via tarifa, seja via impostos, foi muito maior. No caso específico brasileiro, tem uma característica também que não muitos países têm, o sistema de transmissão interligado nacional. Sim. Isso também pode ter algum impacto na forma como investidores de outros países fazem investimento aqui? Pode estar. Eu acho que o sistema de transmissão no Brasil ele está sendo muito bem visto. Eu acho que você vê pelos próprios recentes, os mais recentes leilões de novas linhas de transmissão, a competição que houve pelos projetos, né? Inclusive com novos entrantes, investidores estrangeiros e investidores brasileiros, novos entrantes no setor. Né? Eu acho que o impacto no setor decorrente do segmento de transmissão, ele é bem contido. Né? Eu acho que o ponto mais sensível é a questão das concessões que foram renovadas, a chamada descotização da energia, né? Que são aquelas concessões que foram renovadas debaixo do guarda-chuva da 579. As empresas foram forçadas a adiantar. Exatamente. Certo. Os chineses têm sido, nos últimos anos, os principais investidores em infraestrutura no Brasil. Não há nenhum problema em relação a isso, mas não pode se tornar um problema caso for excessiva a presença de apenas um Estado comprando ativos. Perguntando de outra maneira, a mesma questão, como é que o Brasil pode se tornar interessante no setor da infraestrutura no Brasil para outros investidores, como europeus ou americanos? O que deve ser feito para ter uma gama maior de investidores de vários pontos? Se a gente olhar um pouco a história do setor elétrico, da privatização na segunda metade dos anos 90 para frente, você vê que o chinês, na realidade, vem de anos mais recentes e as participações mais relevantes logo durante o processo de privatização foram de empresas americanas, de empresas europeias no geral. E qual o cenário que você tem hoje? Né? Você tem, na realidade, obviamente brasileiros, né? Grupos brasileiros que participaram no processo de privatização, a própria história da CPFL com o controle brasileiro de empresas brasileiras e recentemente com o controle vendido para os chineses. Eu acho que você tem uma dinâmica que a atratividade ela existe. Porque por mais que a gente também, por mais que eu mencione a questão da instabilidade regulatória, do marco institucional, mesmo assim nós somos melhores do que vários países cujas regras são às vezes muito vagas e tal. Gostemos ou não, no Brasil todo ano você tem uma revisão, um ajuste tarifário, a cada 4 ou 5 anos você tem uma revisão tarifária, tem um compartilhamento de eficiências com o consumidor, você tem uma competição no setor, ou seja, acho que a gente já tem um arcabouço muito bem montado. Sim. Você não precisa ficar criando marola aqui em cima. E isso é que momentaneamente às vezes atrapalha os interesses. Então, o chinês ao longo do tempo se tornou talvez o investidor mais relevante no setor elétrico pelas recentes aquisições, né, as aquisições dos últimos 2 anos, mas eu acho que eles têm também muito a contribuir, não só como capital, mas como tecnologia na área de transmissão, nas linhas de longuíssimo curso, né, como as linhas de Belo Monte, esse tipo de coisa. E nós temos muito a passar para eles, porque o marco regulatório, ele talvez seja muito mais avançado do que o marco regulatório chinês. Né? Mas isso a questão da regulação é uma evolução constante, porque as demandas do consumidor, da sociedade,
as tecnologias que vão surgindo. Antes, no Brasil, a gente fala muito de hidrelétrica, em um certo momento você passou a ter eólica, agora solar, antes era muito hidrelétrica, termoelétricas, etc. Essas coisas vão evoluindo e a regulação evolui. A questão fundamental é fazer a evolução do marco regulatório com diálogo com quem está investindo para desenvolver o setor. Acho que interesse não vai ser só do chinês, acho que vão os europeus, vão fundos americanos, vão fundos de investimento, independentemente da nacionalidade. E acho que questões de concentração podem ser tratadas pelos mecanismos regulatórios existentes. Perfeito. Né? Na realidade, as agências reguladoras, elas devem ter um papel, devem ser fortalecidas para que desempenhem um papel de acompanhamento da qualidade de desenvolvimento do setor. Né? E contribuir para isso, trabalhar junto com os investidores no setor, seja o Ministério de Minas e Energia, seja a agência reguladora específica. Eu acho que isso vale para qualquer setor de infraestrutura. Falando especificamente de infraestrutura e logística no Brasil, qual é hoje que você poderia apontar como o principal gargalo? Aquele que, se fosse necessário, são muitos os aspectos que devem ser melhorados, mas aquele gargalo que tem que ser sanado urgentemente hoje, qual seria, na sua opinião, Bretaldo? Olha, eu diria até que no setor de energia você tem uma situação, do ponto de vista de atendimento da demanda, ela está equacionada até pela retração econômica, tem uma certa folga, enfim, a gente acho que a questão ali é tratar mesmo os ajustes necessários para resolver os problemas que foram criados no passado recente. Nos outros, eu acho que eu acho que o Brasil continuar focando nessa questão das parcerias público-privadas, das concessões, do Estado brasileiro se retirar desses setores que, sinceramente, não acho que não são fundamentais para o Estado em si como acionista e investidor nesse setor. Né? E aí eu diria que, para mim, a questão mais prioritária seria tratar das questões de rodovias, portos, aeroportos com seus solavancos. A gente teve uma melhoria, com todos os problemas conhecidos, mas a gente teve uma melhoria. Você olha Brasília, você olha Rio de Janeiro, você olha São Paulo, tem muito o que fazer. Teve leilões recentes, né, de concessões de aeroportos que evoluíram bem, com investidores europeus entrando, bons operadores. Ou seja, os interesses estão aí. Eu acho que a gente precisa focar no conjunto logístico todo, né, e trabalhar de maneira mais objetiva nas questões de rodovias, ferrovias e, obviamente, seguir no planejamento dos outros setores. O setor de energia seguir o seu planejamento, telecomunicações é um setor mais competitivo, tem uma questão localizada, lamentavelmente, na única empresa de controle brasileiro que permaneceu, mas que vai se resolver, né, e que se busca uma solução de mercado para a questão dessa companhia específica, mas eu acho que é um mercado que se desenvolve, demanda tecnológica muito grande. Eu acho que o próprio setor de telecomunicação é um claro ponto onde o governo não deve estar presente. Não precisa estar presente, porque ele não tem como responder à questão tecnológica. E isso vai no setor de energia também, com várias tecnologias que estão vindo, a necessidade de digitalização do setor, de investimento, fortalecimento das redes de transmissão, de distribuição, digitalização disso tudo. Ou seja, então eu acho que nós temos várias prioridades, mas
Acho que do ponto de vista logístico, eu acho que é prover aí a questão das estradas, portos. É que é muito difícil também separar, que claro. Eu acho que a distância das prioridades não são muito grandes. Muitas vezes os empresários que investem nesse setor reclamam da lentidão das licenças ambientais também. Como você acelerar sem, com isso, abandonar a proteção do meio ambiente no Brasil? É possível você... Olha, eu acho que a gente tem um problema fundamental no Brasil, que o peso de responsabilização que nós temos naquele indivíduo que está fazendo o seu papel, seja na agência ambiental, no Instituto de Meio Ambiente, ou seja, para conceder a licença. Né? Ele, com muita facilidade, ele pode ser questionado, processado pelo Ministério Público, ter seu patrimônio colocado em disputa, ou seja, esse grau de responsabilização. A gente precisa... e isso acaba atrasando o projeto todo, porque você acaba tornando a coisa muito burocrática, e ter regras mais claras e uma coordenação melhor entre os vários ministérios envolvidos. Porque você tem um projeto, por exemplo, de energia ou de uma rodovia, enfim, você pode, passando pelos vários ministérios, mas você tem o Ministério do Meio Ambiente, tem toda a cadeia de licenciamento ambiental que desce para os estados, passa pelos municípios, ou seja, talvez a gente simplificar esse fluxo todo, essa cadeia toda. Então, não é tanto a atenção com as questões ambientais, mas é acelerar o processo burocrático. Não e obviamente, o profissional que está desempenhando o seu papel do lado do governo como um licenciador, óbvio, ele tem que ter as suas responsabilidades no cargo que exerce. Mas eu acho que a gente não pode colocar sob ameaça aquele profissional, que na realidade fica um receio permanente de ter algum impacto no indivíduo em si, né? Naquilo que ele construiu durante sua vida profissional. Acho que a gente tem uma responsabilização que seja excessiva e isso acaba funcionando como um vetor de lentidão e a outro, para mim, é a coordenação geral do processo. A gente precisava achar um caminho mais simples. Eu acho que a gente já teve melhorias ao longo dos últimos 2 anos, talvez, mas tem muito ainda o que fazer. Tem crescido muito no mundo inteiro a preocupação com as questões ambientais e um fortalecimento muito grande da geração de energia através de fontes eólicas ou solares. O Brasil tem ainda uma matriz fortemente ligada à matriz hídrica. O Brasil tem potencial para se tornar um ator relevante na produção de energias limpas, eólicas e solares principalmente? Sem dúvida, eu acho que se você observar a própria evolução da energia eólica no Brasil, né, você nos últimos anos teve uma evolução relevante. Obviamente que a matriz brasileira ela permanece por volta de entre 60% e 65% baseada em hidrelétricas. E você tem na proposição de plano decenal de energia que está disponível em audiência pública, um aumento relevante da participação das energias renováveis. Na realidade, as hidrelétricas devem ter daqui a 10 anos uma participação muito próxima a 50%. E as energias renováveis, eu estou separando, eu não estou dizendo que hidrelétrica não é renovável. Eu estou colocando basicamente energia solar, biomassa, eólica. Esse conjunto ele ganha muito em relevância nos próximos 10 anos no planejamento do aumento da capacidade brasileira, que deve aumentar cerca de 50% nos próximos 10 anos. A única
coisa que eu chamaria mais atenção é para a promoção do investimento em energia solar. A eólica está seguindo o seu caminho de maneira consistente, mas a gente precisa preparar o setor para essa evolução de energia solar, né? Hoje, mais ou menos, hoje nós somos muito tímidos na questão solar, até nas questões de geração distribuída, onde as pessoas investem em painéis solares nas suas residências ou indústrias investem em geração solar, mas você criar um arcabouço regulatório que promova mais o desenvolvimento dessas tecnologias, né? E que a gente e que nós consigamos também trazer outras tecnologias como armazenamento de energia em baterias, porque as energias renováveis trazem uma volatilidade, uma complexidade de operação no dia a dia do sistema elétrico integrado. Ou seja, as matrizes térmica e talvez até mesmo nuclear não poderiam, não deveriam ser abandonadas. É necessário, devido à estabilidade. Térmicas, eu diria assim, as termoelétricas no Brasil, elas são necessárias como fator de estabilização. As nossas experiências recentes no setor hídrico, né? Com as secas de 14, com as questões hidrológicas de 14, agora mesmo em 16, agora mesmo nesse ano de 2001 17, teve aquela forte também. 2001 a gente teve racionamento, ou seja, eu acho que a gente tem hoje tem muita clareza disso. O que a gente precisa ter, obviamente, é um esforço, a meu ver, para que você concentre a capacidade termoelétrica no Brasil no gás natural. E como fator de estabilização, como garantia de geração de energia na base do sistema, juntamente com as hidrelétricas e para mitigar os impactos de períodos mais secos. As mudanças climáticas estão aí. A volatilidade do clima hoje, dos regimes hidrológicos, dos regimes hídricos, são muito maiores do que nós estávamos acostumados. O uso múltiplo da água nos rios brasileiros, ou seja, tem uma série de fatores. E aí você promover esse crescimento das renováveis com as devidas tecnologias, acelerando a introdução de tecnologias que estabilizem a operação do sistema. Então, é bom para a estabilidade do sistema elétrico brasileiro essa diminuição proporcional da importância das hídricas, que você mesmo prevê, que pode cair de 60 e poucos para 50% em alguns anos. Na realidade, ela é inevitável, né? Porque ela está associada também nós já usamos muito do potencial hídrico brasileiro. Os potenciais existentes são em regiões ambientais sensíveis, como a Amazônia. Nós temos aí o exemplo das discussões ambientais, quando se fez o licenciamento das hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, de Belo Monte, toda a polêmica, e potenciais no Centro-Oeste, mas claramente nós temos que reconhecer que são regiões sensíveis, né, do ponto de vista ambiental. Eu não acho que hoje nós temos um cenário que você possa pensar novamente nas grandes hidrelétricas. Eu acho que não tem tão pouco a necessidade, dada a competitividade que a energia eólica ganhou, né, ao longo do tempo, e que a energia solar ganha a cada dia, né? O investimento por unidade de energia gerada no setor de energia solar, ele cai mundialmente a cada ano. Né? E ela se torna cada vez mais competitiva. E a gente tem que, acho que é fundamental que a gente saiba aproveitar e promover isso. Vitaldo Soares, eu gostaria de agradecer muito essa entrevista. Foi ótimo, hein? Muito obrigado.